Olá, galerinha, como é que vocês vão? Tudo bem com vocês? Voltando aqui para poder dar mais informações a vocês agora sobre um dos maiores serial killers do mundo já visto. E eu quero poder compartilhar com vocês, uma análise psicológica, uma análise criminal, social também, a respeito do Ted Bundy, que vocês já ouviram falar com certeza, né? Eu recomendo o documentário que tem na Netflix sobre o Ted Bundy e o filme também. Apesar do filme, algumas coisas ele não aprofundar, que eu esperava que aprofundasse, mas vale a pena assistir, não é um filme assim que você diz, é um filme que com nota zero, que não dá para aproveitar nada, né? Só que no filme, a ênfase lá é tipo como a ex-mulher lá do Ted Bundy, né? Ela também viu as coisas e tal relacionadas à vida dele. Até então, quando ela não sabia quem ele era de fato, né? E a gente agora vai tentar desvendar a mente um pouco do Ted Bundy, né? Do porquê essas coisas aconteceram, né? Porque ele, né? De tantas pessoas do mundo, né? Porque logo ele para fazer essas coisas, né? Então, isso é um tema muito interessante para poder ser colocado, até porque também ajuda a detectar outras pessoas que podem chegar perto disso. Ou se não chegaram perto, elas cometem infrações mais leves, digamos assim, né? Não cometem homicídio, mas às vezes cometem um roubo, né? Enfim. Bom, primeiramente, Ted Bundy, ele é um cara bem esperto. E ele vai usar essa esperteza na investigação contra ele, né? E existe uma frase interessante que ele falou, né, a respeito de si mesmo, onde ele falava: sou o filho da puta mais sensível que alguma vez irá conhecer. Então, quer dizer, irás conhecer. Então, com essa frase, a gente já nota aqui que ele quer demonstrar para quem está ouvindo aquilo, né, que ele não é uma pessoa fácil de se lidar e que com certeza não vai ser uma pessoa agradável, né? Mas por que será que ele fez essa declaração, né? Por que será que ele quis se mostrar como um cara, né, totalmente insensível, que não tem empatia, que é basicamente como se fosse um animal lá do reino selvagem, né, que vai atrás das suas vítimas e acabou, não é mesmo? Por que será que ele se mudou desse jeito? Bom, primeiro, né, nem todas as pessoas têm compreensão da sua própria identidade. Às vezes isso demora a acontecer. Às vezes uma pessoa faz aquela seguinte pergunta: quem eu sou de verdade? Por quê? Porque ela ainda está se conhecendo, ela ainda está em processo de autoconhecimento, de reflexões com ela mesma sobre sua vida, e nisso ela vai ainda vendo, de fato, como ela é por dentro, né? O Ted Bundy, ao fazer essa declaração, ele já demonstrou que ele se conhece. Ou seja, então ele não é nenhum cara daqueles que a gente vê, às vezes, que teve uma sessão no tribunal, aí o cara diz que ele é insano, ele não tem responsabilidade dos seus próprios atos porque ele não sabia o que estava fazendo. Então, claramente, aqui não é o caso do Ted Bundy, porque com essa declaração aqui dele, já fala muito a respeito do seu comportamento, do seu pensamento, né? Do seu passado também, queira ou não, porque toda história tem um passado, um presente e um futuro. E isso define, né, quem nós somos. E no caso do Ted Bundy, a gente vai entender também por que, né, parte dele foi para esse lado violento, agressivo, como ele mesmo aqui quis mostrar, né? Muita gente chamava o Ted Bundy de o assassino charmoso. Por quê? Porque muita gente considerava ele um cara bacana, um cara bom de papo, né? Então, até então, ele era um cara assim que era improvável de ser um suspeito, entendeu? E aí, para podermos entender a história dele, obviamente nós temos que voltar ao passado dele e nos botar lá nesse cenário. Bom, como é que foi a origem do lar desse assassino? Primeiro, existiam duas pessoas no passado dele, que era Samuel e Eleanor Cowell.
Eu não sei se é essa pronúncia, mas no caso é Cowell. O Ted chamava eles de pai e mãe, mas na realidade eles não eram seus pais e mães biológicos, eles eram seus avós maternos, né? Então a gente já fica se perguntando, cadê os pais do Ted Bundy, né? Cadê os pais do Ted Bundy? A gente sabe muito bem que às vezes uma influência, obviamente, da família, dos pais, ela atinge diretamente, né, o ambiente psicológico daquela pessoa na sua vida. Bom, o Ted Bundy, ele veio ao mundo numa residência, né, onde lá tinha mães solteiras, né? A dele era conhecida como Louise. Ela tinha pouco mais de 20 anos, no caso, né? Quando ela descobriu que estava grávida. E sobre o pai, nunca se soube de fato quem era o pai, a verdadeira identidade, né? Ficou uma coisa assim, ninguém sabe, né? Pelo menos por enquanto, né? Nesse período aí, o que as afirmações alegam, né? Que ninguém assim soube a verdadeira identidade do pai. E se alguém soubesse, no caso, obviamente, estaria escondendo. E, né? E também chegou a ter alguns boatos, né? Que o progenitor podia ter sido o próprio avô que teria abusado sexualmente da filha. Mas isso, como eu falei, é um boato, a gente não sabe, tá? A gente não sabe. Isso é um boato. Ah, mas por que um boato chegou a um nível desse, né? De alguém falar uma coisa sinceríssima, né? Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o comportamento do avô dele. E talvez aí vocês vão entender. Quer dizer, eu vou fazer vocês tentarem compreender por que será que chegou no nível desses, esse boato. Primeiro, o avô do Ted Bundy, ele não era um cara, assim, digamos, fácil de lidar. Ele era um cara conhecido como ser um homem rígido. E quando a gente fala que é uma pessoa rígida, é uma pessoa que tem fortes convicções no que acredita, e quando passa isso para sua família, né, obviamente ela quer que todo mundo siga aquilo. Se a pessoa não segue aquilo, ela sofre as consequências. Então, é justamente isso, né? Então, além dele ser um cara assim, ele ainda era um cara violento. Então, assim, o Ted Bundy, já no seu larzinho lá, já tinha um contato com alguém que demonstrava fortes ações de ser uma pessoa rígida, ainda, além disso, violenta, e ele era um cara extremamente religioso, né? E é até interessante, eu não vou levar para esse tema agora, mas a influência da religião em certos ambientes, no caso desumanos, onde muitas pessoas já fizeram uso da religião para tentar justificar suas más atitudes, né? E algumas pessoas realmente, né? No caso, não é o caso ainda do Ted Bundy, que eu ainda não cheguei nessa parte para poder aprofundar mais do que levou ele e tal a fazer o que fez. Mas existiram pessoas que cometeram, né, assassinatos, né, estupro, que levaram o lado da religião para o meio. E aí a gente percebe como, às vezes, as pessoas elas pegam um assunto que não tem nada a ver com as suas atitudes, né, e tentam fazer disso um motivo para justificar seus atos, né? Então, o Samuel, ele era justamente um cara que prezava pela religião de forma imensa e, ao mesmo tempo, não tratava bem a sua esposa. Então, para você ver que o mandamento que todo mundo fala sobre religião é o quê? Ame seu próximo. E ele já era um cara violento, né? E, além de ser violento, não tratava bem a sua própria esposa. Então, nisso, pensa, temos o Samuel lá, temos a Eleanor e o Ted Bundy. E o Ted Bundy, como a gente sabe, ele não tem a presença dos pais de fato biológicos, né? Então, a referência dele são essas duas pessoas. E uma delas, que ele tem extremamente contato, obviamente, né? Ele enxerga essas coisas, né? Pois é. Outro aspecto também, né, muito cruel do Samuel
no caso, era que ele não gostava dos gatos dos vizinhos, que o pequeno Ted frequentemente via, né, no caso, ou falta de empatia por parte do avô. Por quê? Porque ele simplesmente não gostava de gatos, né, no caso. Então, ele já tinha, assim, queira ou não, uma falta de empatia com animais, não é mesmo? Pois é. E o Ted, ele via os gatos ser agarrados pela cauda, ou seja, quando você vê aquele ato violento, às vezes, de alguém, por exemplo, eu já vi pessoas jogando gato pelo muro, um absurdo total, pessoas que não têm uma empatia com o animal, né? Imagine com o ser humano, a gente diz esse ditado, né, obviamente. E o Ted via isso, né? Essa indiferença do avô com os animais. Então, queira ou não, né? O Ted, até então, é uma pessoa ali que está no seu lar familiar, na verdade. É uma pessoa ali que não tem a presença dos pais biológicos. E a sua referência é uma pessoa desse nível, né, no caso. Então, a gente fica se perguntando, até onde foi que ele tentou se moldar no avô? Porque o avô, a característica que o avô passava para o Ted, primeiro, uma forma de desafeto com as mulheres, porque, queira ou não, as pessoas que ele conviviam eram essas duas, e ele já tratava mal a mulher dele. Então, o Ted podia ver isso como algo a mais só, no caso. Ele podia ver aquilo como uma forma de você não ser obrigada a tratar bem as mulheres, né? Porque, meu avô tratava mal a minha avó. E fora também que ele era um cara agressivo, religioso. Então, até então, né, pro Ted, ele podia ser uma pessoa normal, né? Uma pessoa religiosa. Trata mal, tá tudo bem. Até porque o Ted era uma pessoa ainda muito nova, ele não era um cara ainda muito maduro. Então, com a falta dessa maturidade, ele podia absorver valores que sequer existiam, que é como se a violência ela fosse normalizada, não é verdade? A banalização do mal, por exemplo, da Hannah Arendt, no caso, né? Um tema muito interessante de ser comentado, porque ele realmente surge em vários âmbitos da vida social, né? De como a sociedade ela rege esse valor da questão da maldade. Em certos aspectos, a gente vê às vezes coisas e a gente vê que as pessoas às vezes tentam normalizar aquilo, que é algo preocupante, porque quando isso acontece, isso incentiva ainda mais, né, essas pessoas a não terem mais medo de sofrerem coerção do poder, por exemplo, policial, do poder dos tribunais, né? Bom, como eu acabei de citar, eu falei dos gatos, né? Agora eu vou falar do cão. Existia um cão lá na época, lá com os avós e com o Ted. E só para deixar claro, né? Como eu disse, o avô não tratava bem a avó, e além de não tratar bem ela, ele ainda batia nela e ainda batia no cão. Então, aqui agora, né? Até então a gente podia ouvir que ele tratava mal e pensava, uma violência psicológica, por exemplo, né? Só. Não, além de psicológica, uma violência física. Então, além do Ted ver uma atitude dessa, ele podia ver ele batendo na avó, com certeza. Com certeza. Ele podia ouvir, mesmo que a avó tentasse esconder, a avó podia gritar, algo assim. E aquilo ele ia considerar o quê? Né? A figura feminina, como é que ele poderia ver sendo alvo de tais agressões? Para onde ele poderia levar isso? Não é mesmo? Pois é. E fora aqui também outro aspecto do Samuel. Além do cara ser agressivo, né, ser um cara religioso, um cara rígido, como eu citei, ele era um cara um tanto estranho. Então, o Ted já convivia com uma pessoa, né, que era estranha. Como assim estranha? Como assim estranha, né? Geralmente, quando alguém diz isso, é uma pessoa que tem um comportamento anormal em alguma coisa. E nem sempre todo mundo que convive com alguém assim consegue superar. Por quê? Porque às vezes essas pessoas elas sofreram por
ou experiências traumáticas. E, às vezes, por não superarem, elas acabam passando a sua figura, né, do passado, que ela não consegue superar, para aquelas pessoas que estão no mesmo ambiente que ela. E nisso, elas podem também acabar pegando características dessas pessoas, por não saberem lidar com essa situação. Então, qual era o motivo do Samuel ser assim? Era porque ele ouvia vozes dentro da própria cabeça, e aqueles que conheciam ele diziam vê-lo muitas vezes falar sozinho. Pera, então agora ele tem um problema assim de falar com o espírito, porque não sei o quê, né? Aquela coisa que quando a gente vê alguém que diz que ouve vozes, geralmente é isso, né? Ah, tá com demônio no corpo. Pois é, a gente não sabe ainda bem a fonte desse problema dele, no caso, porque não é o centro aqui da discussão, mas a gente já vê aqui um cara com sérios problemas, né? Trata mal a esposa, diz que é religioso, olha essa hipocrisia, né, verdade? E é um cara ainda que diz que ouve vozes. Pois é. Agora que eu falei bastante do avô, eu vou ter que falar da avó, obviamente, para a gente conhecer o lado dela. Bom, ela era uma mulher assim vista como uma mulher obediente, uma mulher tímida, né? E infelizmente ela sofria agressões que a gente comentou aqui, físicas e psicológicas aí do marido, o que lhe levou a uma depressão que nos últimos anos da sua vida se transformou em uma chamada agorafobia. Agorafobia. O que é agorafobia? Eu vou explicar. É uma forma de perturbação da ansiedade social. Então, mexe diretamente com a ansiedade e com o lado social dessa pessoa. Entendeu? Então, ela não consegue, assim, mais, digamos, ter uma paz de espírito nesse sentido de estar ali lidando com as pessoas ou de estar ali convivendo com as pessoas, né? Por exemplo, em reuniões ou algo do tipo, ou como as pessoas hoje chamam de rolês, né? Pois é, então ela acabou pegando esse aspecto, né, chamado de agorafobia, por conta do que ela sofria em casa. Então imagina ali o Ted vendo o avô dele ali, estranho, e de um lado a avó com uma depressão. Bom, primeiro, é uma pessoa muito nova, uma pessoa que não sabia lidar com certeza com isso, né? Então, a gente fica pensando, será que em algum momento ele tentou ajudar a avó dele quando ele via essas coisas? Porque esse até então era normal, não é mesmo? Agora, por que será, digamos, ele não tentou ajudar, né? Porque eu vou chegar aqui em mais detalhes do que algumas coisas que o Ted fez. O que essa criança tem na cabeça? Primeiro, obviamente, quando a gente vai, às vezes, saber do passado de alguém, a gente não sabe de tudo, né? Mas é capaz que o próprio avô ia lá com o Ted e ameaçava o Ted. Podia dizer, olha, se você falar alguma coisa para alguém, né, você vai ser espancado, você vai sofrer agressão. E o Ted, né, como uma pessoa muito nova ainda, podia absorver aquilo como algo normal. Ah, é normal que o cara tenha ali um poder sobre a mulher e faça aquilo com ela. Então, ele foi se acostumando com aquilo, levando-a como algo normal, e chegou ao ponto que ele conseguiu ver uma forma dele extravasar seus pensamentos na violência, como o avô dele fazia. Ele conviveu com isso, né, vários dias da sua vida, né, virou algo normal em certo ponto, com certeza, porque aqui não demonstra em nenhum momento que ele tentou denunciar ou algo assim, o que era normal, né. Por exemplo, hoje eu vi uma notícia que dizia que um filho, não sei se era filho ou filha, tinha matado o pai porque ele estava querendo agredir a mãe. Então aquilo ali foi uma forma de legítima defesa. No caso, porque eu não li toda a reportagem, mas eu acho que provavelmente o pai ia já cometer alguma atitude, podia estar com uma arma, podia estar com algum objeto aí perigoso, e nisso aí o filho ou a filha foi lá e atirou. Né? Então aí mostra que a filha ou filho, né, não sei qual a idade também, se era uma criança, não sei agora, um adolescente, não sei. Mas se foi, ele já tinha ali uma noção, obviamente, que aquilo estava errado. E agora aquela pessoa que não sabe da noção do que é certo e errado, aprende com as pessoas erradas. Por isso que tem um ditado que diz que você tem que estar ali no ambiente, né, religioso da igreja, para você justamente ver essas noções, esses valores.
Porque quando você não tá, o que você tem apenas? Referência das pessoas, né? Você claramente também tem uma noção do geral assim da Bíblia, mesmo que você não frequente uma igreja, mas nem sempre as pessoas que vão conviver com algo ruim, elas vão levar isso aí realmente por um lado assim, eu tenho que praticar isso. Porque tem que ter aquela questão de vai motivar essa prática, né? Por que eu vou praticar isso? Não é verdade? Pois é. Agora eu vou citar algo chocante. Preparem-se aí, por favor. Sobre o TED. Algo realmente assim, fora de nível. Algo assim, totalmente anormal. O Ted ele tinha apenas 3 anos quando isso aconteceu. 3 anos. Então, ele era um cara extremamente novo quando ele fez uma coisa dessas. Isso, como eu disse, fruto também da convivência que ele teve. E a gente não sabia o que ele pensava, mas como eu falei, com certeza chegou a um ponto em que virou normal ali a figura da mulher ser vítima de violência, né? E, como eu falei, o avô dele podia muito bem, né, falar coisas para ele, no caso, né? Do tipo, olha, eu faço isso pro bem da sua avó, eu faço isso porque eu que mando nessa casa, e outras coisas do tipo para justificar a violência que ele cometia contra ela. E nisso, o Ted, né, já vê a figura feminina de uma forma diferenciada. Vê que a figura feminina ela não poderia ser, por exemplo, não tem a questão da igualdade de gênero, igualdade de direitos, né, que antes, infelizmente, não se tinha, né, muito isso. O homem ele era visto como um cara assim, superior. Então, o Ted podia muito bem acabou absorvendo isso aí. E como forma, né, de convivência comportamental, fruto disso, ele começou a ter novos pensamentos. Infelizmente, que não eram vistos como, no caso, que não eram normais. Então, o que foi que ele fez com 3 anos? Eu vou falar. Tá? Bom, ele tinha uma tia, que era chamada de Júlia, né, no caso, e ele foi dispor as facas em volta da cama da tia dele. E limitou-se a esperar para ver a reação daquela ao acordar. Então imagina tu ser a tia de alguém, né? Tu tá dormindo, tu acorda e tem um monte de faca na tua cama. Primeiro, a pessoa obviamente vai se assustar, porque isso é sinal de uma faca, né? Alguém querer fazer alguma coisa com alguém. É como se fosse assim, uma forma de aviso, né? Você, por exemplo, você botar algum objeto perigoso em volta, por exemplo, do lugar, alguém está dormindo, ou você quer dar um aviso, né? Não tem isso, a gente já viu que tem serial killers que deixaram avisos para suas vítimas, algumas, enfim. E ele ficou esperando para ver a reação. Ou seja, extremamente novo, ele já tinha um envolvimento ali com formas de violência, no caso de causar medo em alguém. Então ele queria, na verdade, quem está vendo aqui, né? Por que tu acha que ele queria ver a reação? É como se ele quisesse ter um prazer em ver alguém sofrendo com medo. E desde quando o medo ele é uma sensação bacana para outra pessoa? Geralmente, quando essas pessoas elas absorveram de forma errônea algumas situações de sua vida, né, e levaram isso como forma de tentarem se satisfazer com algo através da violência e agressão. E o Ted Bundy, como eu falei, ele era extremamente novo quando ele fez isso. Então aqui a gente já pode observar uma coisa assim muito séria, porque ele já era realmente muito novo. E fazendo isso, ele demonstra que, de certa forma, ele acha divertido, né, colocar medo em outras pessoas. E quem pode ter ensinado isso para ele? Claro que, tipo, não chegou alguém, olha, eu vou te ensinar aqui a botar medo nas pessoas. Claro que não. Mas de forma indireta, ele observou isso no avô dele em várias situações, como eu citei anteriormente.
E fora, como eu falei, o avô dele poderia ter dito coisas para ele, como eu acabei de falar, tentar justificar, né? E até dizer que, por ser um cara ali que cometia essa violência, ele poderia fazer algum comentário sarcástico acerca disso. E o Ted Bundy, ali, um cara totalmente imaturo, né? Que ainda estava abrindo os olhos para a vida, né? Viu ali uma oportunidade justamente dele obter um prazer pessoal e uma experiência que pudesse causar medo nas pessoas. E ele ali se sentir no poder daquilo, porque o avô dele, como eu falei, queira ou não, de certa forma, mesmo que ele não falasse, ele demonstrou que quem mandava ali era ele. Era ele que tinha todo o poder. A avó ali era só uma pessoa que tinha que obedecer. Então, ao mesmo tempo, o Ted podia ver ali uma pessoa agressiva, mas ao mesmo tempo alguém que tinha controle sobre tudo, né? E a gente sabe muito bem que ninguém está no controle de algo o tempo todo. Ninguém. Ninguém. Apenas Deus está no controle. Essa é a total verdade. Mas tem pessoas que elas não conseguem absorver isso e elas querem estar, de alguma forma, controlando algo na sua vida, às vezes de forma, assim, violenta, agressiva, para justificar seus atos, porque eu quero que seja da minha forma, né? Ela não consegue ter tolerância com certas atitudes e isso acaba causando uma certa forma de violência, né? Bom, continuando aqui a história. Bom, a Louise, ela junta-se com o cara chamado Johnny Bundy, que não só aceitou Ted, como o adotou oficialmente, dando-lhe o apelido. Então quer dizer que o Ted, depois, ele é adotado? Exatamente. O Ted, ele é adotado depois disso. E só para lembrar que a Louise é a mãe dele de fato, tá bom? É a mãe dele de fato. Tudo bem? Só para lembrar aí. Alguém podia ter esquecido, né? Agora, esse cara, ele é o pai de fato? Aí fica a pergunta, né? Porque até então ninguém sabe de fato quem é esse pai, não é verdade? Pois é. Então pensa, né? O Ted passou por todas essas experiências e dessas experiências ele quis tentar obter um êxito em causar medo em alguém, como uma forma de diversão para ele, pessoal, não é verdade? E nisso, depois ele sofre uma grande transformação na sua vida, que é o quê? Ele vai ser adotado. Ele sai daquele lá que ele estava ali até então, né? Que já estava ali acomodado, para ser adotado depois, né? Então, queira ou não, uma grande mudança na sua vida, né? No caso. Pois é. Bom, com essa nova família, né? Que ele está sendo, no caso, vai se mudar, que eu digo, nova família entre aspas, né? A mãe dele. O pai, como eu disse, a gente não sabe, ficou essa dúvida aí, né? Então, é importante, né, dizer que as mudanças na vida dessas pessoas que mataram outras, elas também foram uma forma, sabia, de gatilho para certas situações que elas próprio escolheram. No caso, o que é que elas iam fazer a respeito. Por quê? Pelo seu passado, por mudanças na sua vida que algumas não aceitaram e tentaram fazer disso algo, no caso, com violência. Como assim, com violência? Elas não conseguiram aceitar certas mudanças na sua vida e para fingir estar no controle, né? Como eu disse, porque ninguém está no controle o tempo todo, elas chegaram ao pior, que foi tentar exercer, né, como se fosse algum tipo de Deus, a vida de alguém. Tentar manipular a vida de alguém. Porque não conseguia ter domínio na sua própria e usava disso como um modo de... como é que eu posso falar? Elas tentavam justamente pensar: por que eu passei por isso? Por que eu fui obrigada a passar por isso? Ou seja, mudanças que não aceitaram. E nisso elas preferem, a necessidade delas, atacar outras pessoas.
que elas veem que não passaram por isso, e elas se sentem assim tão egoístas ao ponto de acharem que as outras têm que passar justamente por uma experiência ruim, né? E obviamente algumas sequestram, algumas roubam coisa dessas pessoas, algumas cometem estupro, né? Terror psicológico, porque é como eu falei, elas não sabem lidar com alguma situação e vê às vezes pessoas que não passaram por isso e acham isso uma grande injustiça, né? Uma grande injustiça, e querem poder exercer o domínio que elas não podem exercer, que elas não puderem exercer na sua vida, em outras pessoas. Isso para elas é uma forma de estar ali tendo um prazer pessoal, com uma situação que ela não conseguiu ali ter um domínio, né? Um comando. Tá. Então, essa nova família tiveram 4 filhos juntos, os dois, tá? O casal aí. Mas para deixar bem claro sobre a vida social do Ted, como que ele se comunicava, como é que ele tinha aquela interação ali, ele sempre deixou claro ser um membro distante daquela família. Então, por que isso, Bárbara? Por que isso? Porque ele não era um cara ali normal, que ficava com os irmãos, de boas. Primeiro, gente, que ele teve todo um impacto, queira ou não, psicológico, né, ali de uma família anteriormente, como a gente acabou de demonstrar. Ele viu ali sinais de violência, do domínio ali do homem sobre a mulher, de depressão. E fora, ele sofreu depois desse impacto aí, de sair dessa família aí que ele morava, para vir com uma nova, né, de ser adotado, como eu disse. E ele poderia muito bem não se sentir mais tão bem-vindo, por conta que ele estava acostumado a tais elementos, que quando ele mudou de casa, ele não via mais isso. Então, aqueles valores que estavam fortemente absorvidos na mente dele, agora foram tirados. Então, ele podia estar ali se sentindo, de certa forma, solitário, porque as experiências que ele estava tendo ali, um prazer, uma emoção, de ver aquele homem ali dominando, ele não via mais nessa família, e aí ele ficava se perguntando, nesse sentido, ele poderia sentir falta desses elementos que ele estava fortemente acostumado, não é verdade? E se sentia assim, perdido. Ele não via mais as coisas que ele via do avô, da avó. E era um novo lar para ele, com novas também crianças, porque ele não estava acostumado também a ter irmãos no caso, né? Então, ele preferia ficar no seu canto. Então, isso já era uma forma dele demonstrar, né, que o passado, às vezes, não deixa de ser passado para algumas pessoas. Porque elas, na verdade, nunca tentaram ter um crescimento pessoal com essas experiências. Elas ficaram impregnadas ali e levaram isso até onde puderam, como forma de rancor pessoal. Bom, eu vou continuar no próximo vídeo, os mais acontecimentos da vida do Ted Bundy, e até o próximo vídeo. Valeu, gente!